Bom, e essa imprensa, gente? A imprensa é um retrato do país, né? Pelo menos do país que está mandando no resto do país. E olha só esses jornais de hoje, né? Da maior cidade, do maior estado do país, jornais que até hoje jamais deram qualquer nota para registrar, que dirá para denunciar as inúmeras provas da autoria Yankee do golpe para derrubar o Bolsonaro, que continua em curso no seu próprio país. Dão manchete hoje com a ameaça do Trump, né, de autorizar ações secretas da CIA para derrubar o Maduro. Nenhuma das provas exibidas no Congresso Nacional pelo Mike Mendes, ex-funcionário graduado do Departamento de Estado, revelando como foi que a CIA, o Pentágono e o resto dos departamentos do governo americano sob o Joe Biden, lá, né, que trabalham nas sombras, né, a convite do Luiz Roberto Barroso, armaram a mão do Alexandre de Moraes para solapar o governo do Bolsonaro, perseguir quem se declarasse partidário dele e tomar a eleição de 2022 para instalar essa ditadura que hoje fiscaliza cada passo de cada brasileiro com o recurso aos métodos revelados pelo Eduardo Talhaferro, né, assessor do Alexandre de Moraes, né, em sucessivos depoimentos também no Congresso Nacional. Nada disso teve a sua existência sequer registrada por esses jornais. E, no entanto, a primeira ameaça Yankee à ditadura do Nicolás Maduro, que caça para matar, né, a bruxa demoníaca que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, está aí tudo nas manchetes. Mas essa, gente, é a parte deliberada da decadência da imprensa brasileira. Pior é a parcela orgânica dessa decadência. Orgânica no sentido gramsciano do termo. Olha essa matéria. O governo começou a dar o troco no Centrão e a remontar sua aliança para a disputa eleitoral de 2026. Começaram a ser demitidos todos os indicados pelos 251 deputados que votaram contra a medida provisória alternativa ao aumento do IOF. Nós precisamos reorganizar a nossa base. Queremos saber com quem nós podemos contar, quem realmente está com o governo, e isso vale para todos, né, diz a Gleisi Hoffmann, né, encarregada do expurgo. Né. O corte não é partidário, mas diz respeito ao comportamento do parlamentar que integra a base do governo nas votações. Quer dizer, esquema mafioso, gente. Amigos, negócios à parte. O Arthur Lira, né, foi o primeiro a se safar do corte. Né? Ele procurou a Gleisi Hoffmann para dizer que ele integra a base e quer ajudar o governo e obteve na hora a garantia de que o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que é dele, né, vai ser mantido no cargo. Mas ela avisou para o Lira que nem todos vão ter esse privilégio, né? Ele mantém o acesso dele, mas o cofre continua sendo do Lula. E sendo assim, presidente à parte, o vice, um tal de José Trabulo Júnior, né, que pertence ao Ciro Nogueira, presidente do PP, vai cair. É essa a gestão, né, do segundo maior banco do governo brasileiro. A segunda etapa da reformulação do governo vai ocorrer nas próximas semanas com a redistribuição dos cargos. Além da Caixa, o expurgo alcançou os Correios e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, assim como superintendências regionais do Ministério da Agricultura, assim como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E agora vem a redistribuição de cargos. A estratégia do Planalto consiste em tirar cadeiras de quem foi nomeado por invocação de caciques do Centrão, né, e privilegiar quem não traiu o governo, ou seja, quem traiu o povo, mesmo que esteja em partidos desse grupo.
Então, gente, vocês estão entendendo para que é que servem as estatais, né? E qual é o preço de cada falcatrua? Todos os indicados dos 251 deputados que impediram o governo de assaltar o povo com a MP 1303 lá, que ia restabelecer parte dos impostos novos que o governo tentou surrupiar do povo na derrota anterior, imposta pelo Congresso, né, na votação do IOF, perderam os cargos. Mas a Caixa Econômica Federal continua do Lira, né, porque ele foi lá abaixar a bunda para Gleisi Hoffmann. E tudo isso, gente, são apenas e tão somente prêmios para quem se acomplicia com o governo nos grandes assaltos à população nacional que ele perpetra. São postos de tocaia para que esses ladrões da segunda classe, né, instalem os seus próprios ladrões de terceira classe para roubar para eles e para si mesmos e nomear ladrões de quarta classe e assim sucessivamente em todas os órgãos do governo, né, até para roubar até o último tostão, até o último percentil de crescimento da economia, até conseguirem tornar miserável um país tão rico quanto o Brasil. Pensa um pouco, cara. Correios, né? Tá aí o rombo, 20 bi para começar, sem contar os investimentos feitos em papéis de dívida da Argentina kirchnerista e da Venezuela do Nicolás Maduro com dinheiro dos carteiros aposentados. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nada escapa, cara. Pensa só como é que se rouba num órgão como esse, né? Embargando obras, vendendo desembargo, distribuindo emprego para a terceira e a quarta classe de ladrões, e vai por aí. As superintendências regionais do Ministério da Agricultura. Bom, essas manejam somas gigantescas aí para financiamento de safra, fazem compras superfaturadas de cooperativas de pequenos produtores que vendem com preços inchados para merenda escolar, por exemplo. Nada escapa, gente. Eles roubam educação de criança pobre, né? Roubam merenda, roubam hospitais de gente sem outro tipo de recurso. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Essas aí, porra, é dinheiro na veia, né? Assistencialismo puro, que é a forma mais direta de roubar, né? Esses caras vendem postos na fila do Bolsa Família, fecham os olhos para o segundo emprego de quem tem já a Bolsa Família, põem gente no Vale Defeso que não tem nada a ver com pescaria e vai por aí, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, né? Com esses aí, cara, com esses composto como esse, eles roubam o Brasil inteiro, né? Encarecem todos os produtos que são transportados pelo país, fazem a gente perder mercado, aumentam o preço da comida, aumentam o preço de tudo. E a imprensa cobre esses loteamentos e reloteamentos como se isso fosse política. Tudo normal, nenhum tom de denúncia. A imprensa compra e reproduz ipsis literis o discurso dos falsários e dos ladrões. E jornalistas assinam orgulhosamente, com os seus nomes verdadeiros, as matérias que atestam o nível orgânico da corrupção moral deles. Como é que se explica esse duplo padrão escandaloso, né? Por qualquer tipo de critério jornalístico é que não é. Mas a responsabilidade de quem ocupa essas redações, gente, é apenas relativa. Tem a patota jovem, que é a patota orgânica, né? Nascida e criada na mentira institucionalizada, que simplesmente não tem outra referência, né? E acha que o mundo começou ontem e que ele é como os seus professores diziam que ele era e a Rede Globo dizia que era. E tem os chefes dessas pessoas. Como é que os donos desses pasquins não fazem essa pergunta aos chefes dessas máfias, a quem eles entregam essas redações com licença para matar a democracia no Brasil? São esses, caras, os patrocinadores dessa conspiração, os maiores traidores da pátria.
são eles que estão bancando a esculhambação geral do Brasil.